Histórias reais de crianças que se lembram de suas vidas passadas. Barbro Karlén, a escritora sueca que acredita ser a reencarnação de Anne Frank. Ela nasceu em 11 de janeiro de 1954, em Gotemburgo, na Suécia. E desde muito jovem começou a compartilhar detalhes surpreendentes sobre uma vida passada como Anne Frank, a jovem judia famosa por seu diário escrito durante o Holocausto. Quando Barbro tinha apenas 2 anos de idade, ela começou a se referir a seus pais como papai e mamãe anteriores, e falava sobre ter vivido em Amsterdã, na Holanda. À medida que crescia, suas lembranças da vida como Anne Frank se tornaram mais vívidas e detalhadas. Barbro descrevia sua família anterior, incluindo seus pais, Otto e Edith Frank, e sua irmã, Margot Frank. Ela falava sobre sua casa em Amsterdã, onde viveu durante o período em que Anne Frank escreveu seu famoso diário, e até mencionava o esconderijo secreto em que a família se escondeu dos nazistas. Com o tempo, os pais de Barbro, Birgitta e Gustav Karlén, ficaram intrigados com as histórias da filha e decidiram levar suas afirmações a sério. Eles começaram a estudar a história de Anne Frank e a comparar as informações fornecidas por Barbro com os fatos conhecidos sobre a vida de Anne. Barbro também começou a desenhar cenas relacionadas à sua vida anterior, retratando a casa em Amsterdã, o esconderijo e outros eventos relacionados ao Holocausto. Seus desenhos eram notavelmente detalhados, mesmo para uma criança tão jovem. Os pais de Barbro buscaram a ajuda de especialistas em reencarnação e pesquisadores do Holocausto para entender melhor o que a filha estava vivenciando. Entre os especialistas que estudaram o caso de Barbro estava a doutora Ellie Lasch, uma psiquiatra e especialista em terapia de regressão. Durante as sessões de terapia de regressão, Barbro foi capaz de fornecer ainda mais detalhes sobre sua vida passada como Anne Frank. Ela descrevia eventos específicos, como a chegada dos nazistas à casa em Amsterdã e os momentos de medo e angústia vividos pela família durante o período de esconderijo. Uns anos mais tarde, quando foi com a família a Amsterdã para visitar o anexo onde a família Frank se escondeu dos nazis, Barbro conseguiu encontrar a sua localização sem a ajuda de mapas ou de indicações, numa cidade que é notória por ser labiríntica e difícil de navegar para quem não vive lá. Foi neste momento que a família começou a acreditar na hipótese da reencarnação, já que a sueca nunca tinha ido à capital holandesa e não tinha forma de saber como chegar ao museu. Já adulta, a sueca escreveu sobre a sua experiência de reencarnação num livro publicado em 2000 intitulado E os Lobos Uivaram, Fragmentos de 2 Vidas. As notícias sobre Barbro chegaram aos ouvidos de um primo de Anne Frank, Buddy Elias, que marcou um encontro com a escritora. Elias era inicialmente muito cético sobre as crenças de Barbro e não lhe disse quem era quando a conheceu. No entanto, quando os dois se encontraram, disse ter sentido uma ligação imediata que acredita que só os familiares teriam. A partir daí, e até a sua morte em 2015, Elias acreditou que Barbro era a reencarnação de Anne Frank. A doutora Lasch ficou impressionada com a riqueza de detalhes fornecidos por Barbro e acredita que suas memórias eram genuínas. Ela observou que Barbro não apenas se lembrava de eventos específicos, mas também tinha uma profunda compreensão emocional das experiências de Anne Frank. O caso de Barbro Karlén atraiu a atenção da mídia e gerou interesse em todo o mundo. Algumas pessoas consideram suas memórias como evidência de reencarnação e uma continuação da vida além do presente. Outros permanecem céticos e buscam explicações alternativas para suas lembranças. Independentemente das opiniões, o caso de Barbro Karlén continua sendo objeto de estudos e discussões na comunidade científica e na sociedade em geral. Sua história de lembranças vívidas de uma vida passada como Anne Frank
é intrigante e desafiadora, e continua a fascinar pessoas de todo o mundo. Reencarnação. James Leininger. Um dos casos de reencarnação mais convincentes. Outro caso extraordinário, também mundialmente divulgado e incrivelmente repleto de detalhes, é o caso do garoto James Leininger, que recordou ter sido um piloto americano morto na Segunda Guerra Mundial. Nascido a 10 de abril de 1998, James, aos 2 anos, começou a ter pesadelos que o faziam gritar durante o sono. Em um destes pesadelos noturnos, sua mãe, Andrea, acordou e ouviu-o dizer: "Crash airplane", avião caindo. Correndo ao quarto, Andrea viu seu filho debatendo-se violentamente na cama. O mesmo pesadelo voltou a ocorrer diversas vezes por semana, e ele sempre gritava: "Avião em chamas! Pequeno homem não consegue sair!" Ao longo dos pesadelos, James gritava nomes, lugares e detalhes sobre sua vida passada que intrigavam seus pais, Bruce e Andrea Leininger. Em suas falas, James mencionava um navio de guerra chamado Natoma Bay, detalhes sobre um avião Grumman F-6F Hellcat e um amigo chamado Jack Larson. Seus pais ficaram perplexos com a precisão e detalhes das histórias que o filho contava. Em busca de respostas, Bruce Leininger começou a investigar as informações fornecidas por James. Ele descobriu que o USS Natoma Bay era de fato um porta-aviões que operou durante a Segunda Guerra Mundial. O Grumman F-6F Hellcat era o tipo de avião que voava em missões naquele navio. Além disso, Bruce também conseguiu rastrear um piloto chamado James Houston Jr., que havia sido abatido em uma missão no Oceano Pacífico durante a guerra. Os pais de James entraram em contato com especialistas em reencarnação, incluindo Jim Tucker, um psiquiatra infantil da Universidade da Virgínia, para investigar mais a fundo o caso. O nome Jack Larson, mencionado por James, foi associado a um membro do esquadrão chamado Jack Larson, que serviu junto com James Houston Jr. no porta-aviões Natoma Bay. A história de James Leininger chamou a atenção da mídia e se tornou objeto de muita discussão e debate. Muitas pessoas ficaram céticas em relação às suas lembranças, mas para outros, o caso apresentou evidências intrigantes sobre a possibilidade de reencarnação. Com o passar do tempo, as memórias de James sobre sua vida passada diminuíram e ele passou a ter uma vida normal, como qualquer outra criança. Ainda assim, sua história permanece como um dos casos mais notáveis de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas, e seus detalhes precisos e a confirmação histórica proporcionaram uma experiência única que desafia as explicações convencionais. A incrível história de Shanti Devi, a garota indiana que provou ter vivido 2 vezes. Uma das histórias reais mais notáveis é o caso de Shanti Devi, uma menina que alega se lembrar de sua vida passada. Shanti Devi nasceu em 1926 em Delhi, Índia. Quando ela tinha apenas 4 anos de idade, começou a compartilhar detalhes impressionantes sobre uma vida anterior que afirmava ter vivido em uma aldeia chamada Mathura, a cerca de 160 quilômetros de distância. Shanti Devi relatou detalhes sobre sua antiga família, incluindo o nome de seus pais e outras informações sobre sua vida passada. Eventos simples desencadeariam memórias desta vida, como comer uma refeição que a lembrasse dos alimentos que ela costumava desfrutar em suas outras vidas, ou enquanto se vestia, ela contava à mãe sobre as roupas que costumava usar. Devi explicou aos pais que seu nome anterior era Lugdi e que ela morreu pouco depois de ter um filho, em outubro de 1925. Ela acrescentou detalhes surpreendentes sobre as dores do parto e os procedimentos cirúrgicos que passou. Aparentemente, tais eventos não poderiam ter sido evocados nem mesmo pela criança mais imaginativa. Quando ela revelou o nome do ex-marido, a família de Devi ficou chocada ao descobrir que ele ainda estava vivo e morando exatamente onde sua filha havia revelado. Um encontro histórico foi arranjado entre eles, que nem mesmo a ciência poderia explicar completamente. Em um esforço para testar seus conhecimentos, um parente do marido foi primeiro
primeiro apresentado a Devi e apresentado como seu marido. Devi não se deixou enganar e disse não, ele era primo do marido. Chocado, Nat e o filho que teve com Lugdi, agora com 10 anos, entraram na casa. Ao vê-los, Devi supostamente começou a chorar. Nat pediu para falar com Devi por conta própria e, como ele mesmo admitiu, afirmou que todas as respostas que ela deu às perguntas dele foram completamente precisas. Os pais de Shanti Devi ficaram intrigados com suas memórias vívidas e, depois de investigarem e confirmarem algumas das informações fornecidas pela menina, decidiram levá-la para Mathura para explorar mais a fundo suas reivindicações. Em Mathura, Shanti Devi reconheceu várias pessoas e locais, descreveu detalhes da vida de Lugdi e apontou com precisão a casa onde acreditava ter vivido. Ela também identificou seus parentes e amigos anteriores, muitos dos quais confirmaram sua história e os detalhes fornecidos por ela. O caso de Shanti Devi atraiu a atenção de Mahatma Gandhi, que estava ciente do debate em torno de suas lembranças e visitou a família da menina. Gandhi também se encontrou com Shanti Devi e ficou impressionado com suas afirmações e memórias. O caso foi estudado por diversos pesquisadores e estudiosos, incluindo o professor Ian Stevenson, psiquiatra e pesquisador que investigou casos de crianças com lembranças de vidas passadas. Stevenson documentou e pesquisou inúmeros casos, incluindo o de Shanti Devi, em seus estudos sobre reencarnação. É considerado um dos exemplos mais convincentes de uma criança que afirmava se lembrar de sua vida passada. Ele continua a ser objeto de debates e estudos sobre a possibilidade da reencarnação e a natureza da consciência além da vida presente. Outro caso interessante de reencarnação é o caso das gêmeas Pollock, ocorrido na década de 1950, na Inglaterra. Em 1957, John e Florence Pollock, moradores de Hexham, no condado de Northumberland, perderam suas duas filhas, Joanna, de 11 anos, e Jacqueline, de 6 anos, em um trágico acidente de trânsito. O carro em que estavam as duas meninas colidiu com um veículo de carga, resultando na morte instantânea de ambas. Pouco tempo após a trágica perda, Florence engravidou novamente e deu à luz duas meninas gêmeas, Gillian e Jennifer, em 4 de outubro de 1958. Quando as gêmeas completaram cerca de 1 ano e meio de idade, começaram a demonstrar comportamentos incomuns e afirmavam ser as irmãs mais velhas que haviam morrido. Elas apontavam fotos das meninas falecidas e diziam seus nomes corretamente. Além disso, lembravam-se de detalhes íntimos da vida das irmãs falecidas, como brinquedos que possuíam, jogos que gostavam e lugares que frequentavam. Gillian, a mais nova das gêmeas, tinha marcas de nascença semelhantes às cicatrizes de nascença das irmãs falecidas, e Jennifer, a gêmea mais velha, tinha uma marca de nascença na mesma região do corpo onde Jacqueline, a irmã falecida, tinha uma cicatriz. Os pais ficaram intrigados com as lembranças e comportamentos das gêmeas e começaram a pesquisar e investigar mais a fundo. Eles foram visitar os lugares que as gêmeas mencionavam em suas lembranças e ficaram impressionados com a precisão e a familiaridade que demonstravam. Elas também apresentavam uma fobia de carros intensa ao transitar na rua. Ainda, os pais as escutaram falando sobre o acidente entre elas, descrevendo como se lembravam do sangue saindo pela boca. Chegou ao ponto de que os pais precisaram procurar um psiquiatra, em busca de respostas. Foi então que eles recorreram ao Dr. Ian Stevenson, um dos maiores pesquisadores sobre o tema reencarnação. Ele publicou diversos trabalhos científicos e livros sobre o assunto. Inclusive, o caso das gêmeas Pollock foi tão peculiar que ele o incluiu em um dos seus livros. Segundo ele, realmente acreditava que este era um caso real de reencarnação. Além disso, as gêmeas pararam de ter essas lembranças por volta dos 5 anos, idade na qual se acredita que as crianças perdem as lembranças das suas vidas passadas.
O caso das gêmeas Pollock atraiu a atenção da mídia e de pesquisadores de fenômenos paranormais. Embora seja difícil verificar cientificamente a reencarnação, muitos consideraram esse caso como um dos mais impressionantes e bem documentados de possíveis lembranças de vidas passadas. Os relatos das gêmeas sobre suas irmãs falecidas e suas memórias precisas sobre a vida anterior continuam sendo discutidos e debatidos até hoje. Independentemente da explicação para essas lembranças, o caso das gêmeas Pollock permanece como um mistério fascinante e desafiador que nos lembra da complexidade da mente humana e da possibilidade de continuidade da consciência além da vida presente.